Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Turma, na última aula eu deixei algumas atividades para vocês fazerem. Eu vou iniciar essa aula fazendo a correção, tá bem? Na realidade, essa aula, gente, vai ser a correção dessas atividades, porque foram bastante atividades, né? A gente está fechando um capítulo todo. Número 1. Explique com suas palavras o que você entendeu sobre o conceito de tempos modernos. O que a gente tem que entender, gente, sobre o termo moderno é que ele pode ter vários significados. Naquele período, a transição, né, da Idade Média para a Idade Moderna, eles se autodenominavam modernos porque tinham novos conhecimentos, novos pensamentos, novas descobertas. Então, em relação aos períodos anteriores, era um tempo moderno, eles se julgavam modernos. É importante compreender que o termo moderno pode ter diferentes significados, de acordo com o contexto em que é empregado. Neste período, a modernidade é encarada como algo que se difere dos períodos anteriores, antigo e medieval. 2. Complete o quadro comparativo dos estados que participaram da expansão marítima europeia abaixo, baseando-se nas informações encontradas neste capítulo e em outras fontes. Bom, o quadro comparativo, gente, é em relação aos países Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. São os países que se aventuraram nas grandes navegações. Então, quer que a gente coloque assim, o início das navegações, quais foram os navegadores, as regiões que esses países encontraram, chegaram, né, dominaram, e o resultado, quais foram as consequências dessa expansão marítima, desse domínio territorial por esses países. Nós vamos iniciar por Portugal. Portugal foi durante o século XV, né, o Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Fernão de Magalhães, América, África e parte da Ásia. Lembra que lá naquela aula eu mostrei para vocês os domínios desses países, as posses ibéricas, né? Portugal e Espanha, e as posses dos outros países, Inglaterra, França e Holanda? Portugal, então, colonizou, dominou esses territórios na América, na África e parte da Ásia. Colonização da América Portuguesa e de regiões da África e da Ásia. Portugal, gente, estabeleceu uma nova rota comercial com as Índias, né? Com parte do continente asiático. Então, Portugal, quando ele se tornou um país centralizado, com o governo da dinastia de Aviz, ele se lançou em alto mar nessa expansão marítima. Então, Portugal conquistou a cidade de Ceuta e foi conquistando novos territórios ali do litoral africano, territórios no continente americano, e conseguiu chegar às Índias, para traçar através de novas rotas comerciais, para fazer um contato comercial direto com a região das Índias, em busca das famosas especiarias, né? As especiarias da Índia, cravo, canela, salitre, seda, dentre outros. Como consequência, teve enriquecimento rápido seguido de decadência. Portugal, apesar de ter se enriquecido muito rápido, ele também se empobreceu muito rápido, né? Espanha, final do século XV, com Cristóvão Colombo e Américo Vespúcio. Américo Vespúcio, gente, ele se aventurou nessa expansão marítima alguns anos após Cristóvão Colombo, e foi a partir dos registros de Américo Vespúcio, aqui na América, que foi desenhado um novo mapa, né, constando o continente americano. Então, essas novas terras desse novo mapa, elas foram chamadas de América, em homenagem a Américo Vespúcio. Sul da América do Norte, atuais México, Flórida, Texas e Califórnia. América Central, exceto parte do Caribe. E América do Sul, exceto a região ocupada por Portugal. Colonização da América motivada pela busca de metais preciosos. Lembra que eu falei para vocês que Cristóvão Colombo convenceu os reis, né, Dom Fernando e Isabel, a financiar uma expedição aqui para a região da América
porque ele acreditava na existência de riquezas nessas terras. Inglaterra, final do século XVI, com Giovanni Caboto, América do Norte e parte do Caribe. A Inglaterra também conquista de novos territórios para criar novas relações comerciais. França, século XVI, Jacques Cartier, Nicolau Duran e Villeguignon. América do Norte, atual Canadá, e sul do atual Brasil. Eles foram expulsos do Brasil, gente. Aí eles se instalaram definitivo no Canadá, onde fixaram uma colônia. Lembra que eu falei para vocês que os franceses, eles chegaram aqui em 1555, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e eles foram expulsos em 1567. Quando eles se estabeleceram aqui no território brasileiro, eles instalaram a França Antártica. E, posteriormente, eles tentaram se instalar em parte da região nordeste do Brasil, só que também eles foram expulsos. Holanda, final do século XVI, Piet Hein. Esse Piet Hein, gente, ele não é mencionado no livro. Ele é um navegante, né? E foi considerado também como um pirata. Ele viajou na América, atuais Nova York e Nordeste do Brasil, na África e na Ásia. O enriquecimento da Holanda, pessoal, foi através do tráfico de escravizados e o comércio de especiarias, especialização em atividades financeiras, tornando uma das maiores potências europeias do século XVII. A análise do quadro que você preencheu acima e responda as seguintes questões. Quais fatores influenciaram o pioneirismo português na expansão ultramarina? Formação de um Estado forte, de um Estado centralizado. Era preciso um Estado rico para financiar a expansão marítima, para financiar essas navegações. Conhecimentos, gente, estudos em livros antigos sobre regiões desconhecidas. Outra coisa, domínio de técnicas de navegação proveniente dos árabes. Portugal ele foi transformado em um entreposto das navegações das cidades da Península Itálica, e esse entreposto permitiu o enriquecimento dos comerciantes locais. Centralização monárquica, como eu falei para vocês, que foi fundamental para o financiamento das navegações. E extremamente importante também, pessoal, a posição geográfica de Portugal, a localização geográfica. Portugal, ele tinha saída para o Oceano Atlântico. Então, permitia Portugal explorar várias terras através do Oceano Atlântico. Assim como ele fez com o continente africano, com o continente americano também. Por que a Espanha só entrou na corrida ultramarina no final do século XV? Gente, vamos retomar aqui. Portugal se tornou o reino de Portugal durante a Guerra da Reconquista, né? As Guerras da Reconquista foi a expulsão dos mouros, dos muçulmanos da Península Ibérica. A Espanha só conseguiu formar esse Estado centralizado a partir de 1469, quando há a junção de dois reinos, o Reino de Aragão e o Reino de Castela, quando Fernando II e Isabel I, Fernando II pertencente a um reino e Isabel I pertencente a outro reino, se casam. Então vai haver a junção desses dois reinos. A partir daí, esses dois reinos vão formar um Estado centralizado, vão conseguir finalmente expulsar os muçulmanos, em definitivo, em 1492. A partir daí, eles vão ter recursos para poder financiar essa expansão, essas viagens ultramarinas. Então, o governo centralizado ele só foi estabelecido no final do século XV, quando há a junção desses dois reinos. Todos os países obtiveram o mesmo sucesso em suas viagens? Não, gente. Os países pioneiros na expansão e colonização
foi os que construíram grandes áreas coloniais nos primeiros séculos da Idade Moderna. Quais foram esses países, pessoal? Em especial, Portugal e Espanha. Foram esses países que dominaram vastos territórios no continente americano, no continente afriático, no continente americano, no continente africano e no continente asiático. Por que os ingleses só começaram a disputar os mercados e territórios a partir do século XVI? Vamos lembrar o contexto social que esses ingleses eles estavam vivendo. Eles estavam saindo de uma guerra, né? A Guerra dos 100 Anos com a França, e também eles estavam passando pelo momento da peste negra. Então, eles não estavam fortes economicamente para financiar essas expedições. Foi durante o século anterior, Inglaterra e França estiveram em guerra e, portanto, não tinham estabilidade econômica para investir nas navegações. Qual foi o papel da França no início da colonização brasileira? Lembra que eu falei para vocês que a França tentou instalar seu domínio, seu poderio aqui no território brasileiro? Então, na Baía de Guanabara, né, com a intenção de fundar uma colônia, a França Antártica, mas foram expulsos. Depois, eles fizeram uma nova invasão no atual Maranhão, onde chegaram a fundar a França Equinocial, mas foram novamente vencidos e expulsos. Então, os franceses eles tentaram exercer domínio aqui no território que hoje pertence ao Brasil. Só que eles não conseguiram, eles foram expulsos. Então, eles acabaram fixando colônia na região que hoje pertence ao atual Canadá. Como a Holanda tornou-se uma potência no século XVII? Lembra que eu falei para vocês? Comércio de especiarias e tráfico de escravos. Os holandeses tornaram-se uma potência ao financiar a empresa colonial portuguesa na América e o comércio de especiarias no Oriente. E quando começaram a atuar no tráfico de africanos escravizados para as Américas. O tráfico de escravos, gente, era um comércio extremamente rentável, né, para esses países que faziam esse tipo de comércio. Observe a gravura abaixo e a pintura que representa o Porto de Sevilha, reproduzida na página 39. Essa imagem, gente, na página 39, ela representa o Porto de Sevilha, da Espanha. E essa imagem reflete, né, ela representa as embarcações, as expedições marítimas espanholas. Essa imagem aqui, a gente percebe que é uma área de agricultura, né, e tem algumas pessoas trabalhando na lavoura. Letra A. Indique em que período da história europeia as duas obras foram feitas. Bom, falei para vocês que a pintura que representa o Porto de Sevilha é uma pintura que representa, inclusive, que mostra, né, embarcações, expedições. E essa pintura, ela representa um feudo, né, vamos dizer assim. As duas imagens, gente, elas estão no período da modernidade, né? Já houve essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, apesar que os feudos é uma permanência do que estava na Idade Média e que permaneceu na Idade Moderna. O feudo, lembrando a vocês, era uma forma econômica. Os feudos eram locais onde tinham senhores feudais e tinha aquelas pessoas que trabalhavam para os senhores feudais. Ambas foram feitas na Idade Moderna. Identifique na pintura da página 39 as mudanças ocorridas na Idade Moderna em relação à Idade Média. Explique quais mudanças são essas e como elas aparecem nessa imagem. Crescimento urbano, o desenvolvimento do comércio, que são representados na imagem pela grande movimentação no porto e na cidade. Um outro fator também, gente, de mudanças ocorridas
na Idade Moderna em relação à Idade Média é o aumento populacional, tá? Aumento populacional e a urbanização das cidades. Indique qual das imagens mostra permanências da Idade Média na época moderna. Justifique. A imagem que nós estamos vendo neste exato momento, que retrata a produção agrícola, que retrata a formação de um feudo, né? A imagem com os trabalhadores no campo mostra a permanência das relações de trabalho feudal. Apesar da transição, gente, da Idade Média para a Idade Moderna, as relações feudais, elas se caracterizaram ainda como uma forma de organização social, tá? Que era essa posição social que era passada de geração para geração, que era passada através da hereditariedade. E essas mudanças, elas foram ocorrendo aos poucos, é uma transição, não é uma ruptura. Uma ruptura é quando acaba e começa outro. A transição há uma mudança, né? Então, não vai acabar de uma vez, vai mudando gradualmente. Então, essa transição da Idade Média para a Idade Moderna também vai ser característica por essa mudança no sistema econômico, que vai deixar de ser feudo e vai se tornar um sistema econômico mais capitalista, né? Faça uma pesquisa em livros ou na internet sobre a vida de Cristóvão Colombo e responda às questões. Quais fatores econômicos e políticos possibilitaram aos reis da Espanha financiar as viagens de Colombo? O casamento de Isabel de Castela com Fernando de Aragão possibilitou a união das duas coroas e a centralização do poder espanhol. Contando com as riquezas dos dois reinos e com força política, a coroa espanhola pôde incentivar as viagens marítimas de Colombo. Quantas foram as viagens de Colombo à América e quando ocorreram? Ao todo foram 4 viagens. 1492, 1493, 1498 e 1502. Por que os espanhóis não encontraram o caminho das Índias? Os espanhóis não alcançaram as verdadeiras Índias por terem viajado em direção ao Ocidente e ter chegado às terras do continente americano. Os espanhóis desconheciam a existência dessas novas terras, desconheciam a existência do continente americano. Então, eles acreditaram que, navegando em linha reta, chegariam, como teria só o oceano, né, só mar, eles chegariam às Índias. Compare o mapa Rotas Comerciais da Baixa Idade Média, página 31, com o mapa a seguir. Este mapa aqui, a expansão marítima e comércio português, durante os séculos XV e XVI. Então, este mapa está nos apresentando novas rotas comerciais, né? As rotas do comércio que se estabeleceram entre Portugal e outros territórios. O mapa da página 31 são as rotas comerciais da Idade Média. Essas rotas comerciais, elas estavam concentradas ali pelo mar Mediterrâneo. Quais são os períodos representados em cada um dos mapas? O mapa da página 31, gente, ele é representado pela Baixa Idade Média. O da expansão marítima trata da Idade Moderna. Descreva a transformação na atividade comercial europeia ocorrida entre os períodos Baixa Idade Média e Idade Moderna. Durante a Baixa Idade Média, o comércio estava mais focado na região do Mar Mediterrâneo, entre a Europa Ocidental e o norte da África. Já durante a expansão marítima, as rotas comerciais se expandiram em direção à América e à costa ocidental africana, pelo Oceano Atlântico, e em direção à costa oriental da África e da Ásia, pelo Oceano Índico. Quais são as principais diferenças entre os dois tipos de rotas? As rotas da Idade Média eram mais restritas ao comércio, enquanto as rotas do período da expansão marítima visavam, além do comércio, a descoberta de novas rotas, a exploração de novos territórios e ao estabelecimento de entrepostos e feitorias. Essas feitorias, gente, são locais
porque esses países, né, os portugueses, por exemplo, instalavam nos locais onde eles chegavam para eles terem o domínio sobre o comércio, tá bom? Finalizamos a nossa correção. Na próxima aula vamos iniciar um novo capítulo, né? Vamos estudar sobre as Américas. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.